Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está de volta pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. O Gazeta Entrevista é um oferecimento da água mineral Verágua, que é produzida no Acre, hein? Com mão de obra acreana, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Água mineral é Verágua. Eu vou bater um papo com o doutor Eric Nascimento, advogado especialista em direito eleitoral, conselheiro federal da OAB, atua nas áreas jurídicas de posse, propriedade, responsabilidade civil, direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral. Vamos tratar de dois casos muito importantes, dois casos que têm repercutido na sociedade acreana. O caso da cassação do prefeito de Cruzeiro do Sul, Wagner Salles, do PMDB, e do prefeito de Senador Guiomar James Gomes, do PSDB. Doutor Eric, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo Prazer bem? mais uma vez estar aqui com você. Prazer é nosso. Doutor Eric, vamos explicar o caso para você de casa que não tem acompanhado esse cenário político. Caso Wagner Salles. Wagner Salles sofreu a cassação por conta de uma ação penal contra os deputados da legislatura 1995-1998 por sonegação fiscal e peculato, crime conhecido como o esquema ou a farra das passagens aéreas da Assembleia Legislativa na época, denunciado inclusive pelos servidores que eram chamados de os marajás da Assembleia. Junto com Wagner Salles, outros 23 ex-deputados e 3 suplentes também foram denunciados e a maioria deles condenados por peculato, crime próprio do funcionário contra a administração pública. O caso James Gomes é o previsto no artigo 41A da Lei das Eleições, o crime de compra de votos. James e a sua vice Maria Raimunda Rodrigues Pinheiro, professora branca, tiveram seus mandatos cassados na semana passada, acusados de compra de votos na eleição de 2012. Segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral, acatada pelo juiz da 8ª Zona Eleitoral, doutor Afonso Branha Muniz, James teria oferecido uma roçadeira em troca de votos e uma quantia de R$300 a outro eleitor. São os dois casos, doutor Eric, eu precisava fazer esse preâmbulo para situar o nosso telespectador. Quero começar com o caso Wagner Salles, o primeiro, que foi o anterior. A pergunta que muita gente faz, e eu quero repassar para o senhor explicar para o nosso telespectador. Se 27 foram processados, por que só Wagner Salles foi condenado? Isso do ponto de vista político é uma coisa que tem repercutido muito, né? Do ponto de vista jurídico, há uma explicação que é o desmembramento desse processo e em razão também de muitos dos acusados terem foro privilegiado. Então, alguns deles, o processo foi remetido para o STJ, outros ao Tribunal de Justiça e outros, o processo permaneceu na primeira instância e teve seu trâmite regular. O caso é do claro Wagner, que cada processo tem o seu trâmite específico. Ele foi para Agora Brasília. Eu queria fazer só uma correção. Eu não fui advogado desse processo, o advogado desse processo é meu colega, Dr. Gilson Pescador, mas o prefeito Wagner Salles não foi cassado. O prefeito Wagner Salles está suspenso agora. Não, ainda não. Ele sofreu uma condenação que foi encerrado esse julgamento e o processo baixou para a origem. E há um pedido de reconhecimento de prescrição. Não há nenhum óbice ao exercício do mandato do prefeito Wagner Salles. Mas o Supremo não tinha reconhecido a condenação e logo a cassação do prefeito? Isso não foi a decisão inicial do Supremo? A cassação ela é um efeito secundário da condenação. Então o que ela houve não no Supremo consta é da apenas condenação. a condenação no Supremo. Exatamente. Porém, no entendimento da defesa, isso poderia falar com melhor propriedade do Dr. Gilson, que é quem está conduzindo essa parte criminal, houve a prescrição. No dia 9 de agosto de 2013 foi prescrito. Pois é. Qual o prazo de prescrição? 20 8 anos? anos. 8 anos. 8 anos. 8 anos, então... Contados a partir da data da sentença. A sentença foi prolatada no dia 9 de agosto e juntada aos autos no dia 9 de agosto de 2005. Logo, então, a estratégia da defesa, essa tese é com a prescrição, os efeitos da condenação não valeriam. Não valeriam porque a prescrição afetaria o processo todo como o processo. todo, inclusive esse efeito que é secundário. O que o senhor pensa disso? Essa tese pode ser acatada pelo Supremo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Não pelo Supremo, pelo juízo de piso. Quem vem... vai apreciar isso é a o juiz da primeira vara federal. Da primeira vara. Exato. Bem, a situação de Wagner Salles continua no mandato, né? Sim, o vice não assumiu, Wagner Salles continua no mandato, havia
uma expectativa de posse do vice-prefeito Mazinho. Exatamente. Mas Wagner Salles continua na gestão de prefeito, aguardando a decisão desse mérito aqui da questão que da também ela é prescrição. uma outra visão deturpada, essa questão de convocação de nova eleição. Não tem nada a ver, nada a ver. Se houver, que nós entendemos que não vai haver, mas se houver, eventualmente, a extinção desse mandato, quem assume é o vice e vai completar o mandato. Até porque não houve aqui nada relacionado à eleição de Wagner Salles. É uma condição é um pessoal. crime lá de trás, quando ele era deputado. Exatamente. Nada a ver, é uma ação penal, inclusive. Exatamente. Diferente do Diferente caso... de uma ação eleitoral, como a que tramita no Tribunal Regional Eleitoral, que, caso acatado, aí afeta toda a chapa. Ou seja, o caso de Wagner Salles não há nenhuma cassação da chapa, nem do vice, e ainda pode ser acatada a tese de prescrição dessa ação por conta do decurso de prazo de 8 anos. Exatamente. Agora, caso James Gomes, situação do prefeito James Gomes, é reversível? Claro, toda ação toda sentença que é passível de recurso é reversível. O que há... Mesmo com a decisão do TRE de manter a decisão do juiz da 8ª zona? Mesmo com a decisão. Os advogados do ex-prefeito poderão ingressar com um agravo regimental, levando o pedido de liminar ao pleno do Tribunal Regional Eleitoral, e o pleno pode ter um entendimento contrário, que nós não consideramos nesse momento. Nós entendemos que a decisão deve ser mantida. E nesse caso, o pleno do Tribunal de Justiça do Acre, no caso de manter a decisão da relatora, o recurso vai para Brasília, o próximo recurso, direto para o TSE ou não? Na realidade, o que há é o seguinte, houve uma sentença, contra essa sentença há um recurso eleitoral, que foi remetido já ao Tribunal Regional Eleitoral, só que as penas do artigo 41A, e isso é de conhecimento geral, elas têm executoriedade imediata. Então é por isso que o prefeito foi afastado. Isso não é nada atípico. Não existe nenhuma atipicidade, nenhuma coisa extraordinária nesse fato. Tanto é assim que houve o ajuizamento de uma ação cautelar cujo objetivo é dar efeito suspensivo ao recurso. Apenas isso. E foi a liminar nessa cautelar que foi negada pela relatora. Existe também a tese... A gente... no meio jornalístico, doutor, nós lemos muito, e eu li várias publicações do PSDB local, atos de apoio ao prefeito James Gomes, e eu li alguma coisa a respeito da posse do prefeito André Maia, que foi o segundo colocado na eleição em que James Gomes foi eleito, e o que se faz aqui de analogia é que o caso de André Maia, que também estaria sendo denunciado pelo Democratas de ter patrocinado uma comitiva da Expo Acre, seria análogo ao do Eni Lima, que gerou a cassação do deputado Eni Lima, também por ter patrocinado uma comitiva da Expo Acre. O que o senhor pensa disso? Eu penso simplesmente o óbvio. Não existe nenhuma ação contra o prefeito André Maia. Não existe nem essa denúncia? Não existe. Pode ter havido alguma denúncia ao Ministério Público Eleitoral ou ao juízo eleitoral à época da eleição. Mas isso não se transformou em nenhuma representação. Então não existe ação nesse momento? Não existe. Então o que se especula, inclusive aí nos blogs de notícias e no Facebook, como falei, é pura especulação. Então. Pura especulação. Nós, pelo menos, que estamos atuando na defesa do prefeito André Maia nesse caso, não temos conhecimento de nenhuma ação nesse sentido. A tese defendida pelos advogados de defesa do prefeito James Gomes é que as denúncias contra ele estariam sob suspeita. O senhor está a par dessa situação também? Eu cheguei a ver pela imprensa. Que estariam colocando sob suspeita essas denúncias contra Sim. ele. E aí eles têm que defender isso judicialmente. Isso tem que ser provado. A tese que eles resolveram levantar. E eu respeito os advogados do prefeito James Gomes, inclusive sou amigo deles e atuo com um deles, inclusive, em outros processos. E eu prefiro nem comentar essa observação. Doutor Eric, a gente vê no Brasil uma série de ações judiciais que pipocam, não é só no Acre, não, no Brasil inteiro, com relação a denúncias de compra de voto, abuso do poder econômico, abuso do poder político, etc, etc, etc. Isso mostra uma falência da lei eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro e das relações entre
os políticos e os poderes e o próprio, enfim, empresariado que financia muitas campanhas? Há uma falência geral nesse sistema? Não tenha, você foi ao ponto-chave, né? Com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, a chamada Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar número 135, a sociedade civil buscou combater os efeitos, mas não as causas. E onde estão as causas de todos esses problemas? No nosso sistema eleitoral. O Conselho Federal da OAB, junto com dezenas de outras entidades da sociedade civil, tem buscado viabilizar o encaminhamento ao Congresso Nacional de um projeto de lei denominado Eleições Limpas, que visa primordialmente rever o sistema eleitoral. Isso atuando em 3 frentes principais. Quais são elas? Primeiro, livre manifestação do pensamento na internet. Em segundo lugar, alteração do sistema de financiamento de campanha. O que o senhor defende? Só fazer um adendo aqui, financiamento de campanha. Na realidade, não é o que eu defendo. Eu encampo a proposta, né, da OAB, até por ser conselheiro federal da OAB. O senhor defende, eu me refiro ao OAB. Eu encampo a posição da OAB, que defende o financiamento via fundo partidário, como já é feito hoje, e o financiamento exclusivamente por pessoas físicas, limitado ao valor de R$ 700. E por que isso, Alan? Porque nós temos dados que mostram que 98% das campanhas políticas no Brasil são financiadas por pessoas jurídicas. Principalmente as grandes empreiteiras. 80% desses 98% são financiados por empreiteiras e grandes conglomerados financeiros. Então, é impossível você atacar o problema da corrupção política, eu digo isso lato sensu, sem rever o sistema eleitoral e o financiamento de campanha, né? Em relação ao sistema eleitoral, a proposta da OAB é que as eleições proporcionais se façam em 2 turnos. Como isso? Você teria a apresentação de uma lista definida pelos partidos em eleições prévias, não em convenções, em eleições prévias. Eleições prévias dos dentro dos partidos, definiriam uma lista. O eleitor votaria nessa lista, nesse projeto político, nesse projeto partidário, e posteriormente haveria um segundo turno no qual haveria outra lista com o dobro de candidatos daqueles apontados em lista. Por exemplo, se o PSB conseguisse 3 vagas, né, na primeira lista, ele colocaria os 6 primeiros nomes dos seus candidatos e o eleitor voltaria às urnas e escolheria, dentre aqueles 6, qual o da sua preferência. Uhum. Isso, com estudos feitos, inclusive pela Fundação Getúlio Vargas, por outras instituições respeitadas, reduziria, para você ter ideia, em 73% o custo das campanhas políticas proporcionais. Mas essa questão do voto em lista também não perpetuaria os caciques nos partidos? É exatamente por isso que a proposta é no sentido de que essas escolhas têm que ser feitas em eleições prévias, das quais podem participar todos os filiados do partido político. Uhum. Né? Então, seria uma forma de se evitar essa ingerência e o denominado caciquismo partidário. Muito bem. O senhor falava das teses da OAB, e uma delas o financiamento. Sim. Conclua o seu pensamento. Quais são as outras teses? Não, são esses 3 pontos fundamentais que a OAB tem defendido nesse projeto de eleições limpas. É claro que isso é uma profunda modificação na legislação eleitoral, mas passa ao largo de qualquer modificação constitucional, como chegou inclusive a ser proposto em constituinte específica pela Presidente da República. Mas nós entendemos que tão somente a revisão desses 3 pontos da legislação eleitoral traria um ganho para o sistema político eleitoral brasileiro que seria aproveitável facilmente já nas próximas eleições. O que o senhor pensa de eleições únicas e mandatos únicos também? O que a OAB defende nessas questões? A OAB não tem posição definida em relação a isso. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Sim, eleições municipais e eleições gerais. Pois é, eleições gerais de prefeito, vereador, deputado, governador, senador, deputado federal. É uma tese a se pensar. Inclusive... Diminuindo-se os custos das campanhas. Não só os custos, mas essa questão de 2 em 2 anos você está envolvido no processo eleitoral. O que acontece?